Galera, é o seguinte, hoje eu quero te dar motivos para comprar o Xbox Series S, mas eu preciso te pedir para esperar mais um pouco. Vem comigo que eu vou te contar o porquê disso. O console mais polêmico da sua geração cria dúvidas no meio das opções disponíveis no mercado por conta de seu poder e preço diante da responsabilidade que encontramos para os novos consoles. Muitos se questionam se o Xbox Series S vai dar conta dos visuais até o fim da geração, por exemplo. Só que existe um agravante nessa história toda que muita gente esquece de levar em consideração na hora de decidir ou não pelo Xbox Series S. E hoje eu quero te mostrar por que você não tem que comprar o Xbox Series S agora. No meio das nossas investigações, a gente também vai entender como o console tem se comportado no desempenho dos jogos, porque essa é uma preocupação de muitos jogadores. Mas mais importante que isso é responder para quem o Xbox Series S foi feito. Ou seja, tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado na hora de comprar o Xbox Series S, mas antes de vermos isso, você já pode fazer a boa ação do dia clicando no gostei e se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas, tá certo? Eu preciso te contar por que é melhor você esperar para comprar um Xbox Series S, mas antes a gente precisa entender o que o console tem, quais são seus problemas e principalmente quais são seus benefícios, já que a ideia é eu te mostrar por que o Xbox Series S vale a pena. O Series S veio imbuído de novos recursos que visam uma nova geração de consoles, mas ele faz isso de maneira diferente do que se espera. Ao contrário do seu irmão mais forte, que faz uma frente direta com o PlayStation 5, o Series S poderia ser de maneira leiga falando, comparado com o PS4 Pro, que é o console aprimorado da Sony da 8ª geração. Mas presta atenção, eu disse que ele pode ser comparado de maneira leiga. Vou explicar o que acontece. É comum encontrar esse tipo de comparativo entre os dois, porque na contagem de teraflops, o Series S tem 4 teraflops e o PS4 Pro tem 4.2. A diferença, no entanto, que faz esses teraflops serem muito superiores no Series S é justamente o fato dele estar imbuído dessas citadas novas tecnologias. Algo que precisamos ter em mente para não cairmos no ponto de que ele é um console mais fraco que o PS4 Pro é que teraflops é uma medida de contagem de poder quantitativa e não definitiva. Ou seja, ela mensura o quanto de poder determinado hardware tem, mas ela não faz a definição desse poder. Se formos trazer a comparação para o universo do Xbox como um todo, vamos lembrar que o Xbox One X tem 6 teraflops, mas é o Xbox Series S que tem uma tecnologia que consegue tirar 100% de aproveitamento do seu processador, algo que não acontece com o Xbox One X, por exemplo. É por isso que na hora de comparar o console tem que ter muito cuidado, porque os teraflops não diminuem o fato do Xbox Series S ser integralmente um console de nova geração. Agora, que tecnologias são essas que o console está portando? Precisamos entender que o Xbox Series S é a completa evolução do Xbox One S, e por incrível que pareça, esse é um fator determinante na hora da compra. É importante frisar isso porque, como temos dois consoles de uma mesma empresa, numa única geração, cada um veio com uma evolução e responsabilidade diferente, se destinando para públicos diferentes também. Basicamente, o Series S está para o Xbox One S da mesma forma que o Xbox Series X tá para o Xbox One X. Isso tudo quer dizer que, da sua própria maneira, o Xbox Series S também tem recursos da nova geração, mas o quão bem e aonde eles são utilizados quando a gente compara com o Xbox Series X, por exemplo. Antes de falar disso, preciso mencionar o preço do console porque é isso que vai nos fazer ir até o ponto que precisamos. Mesmo sendo um videogame recente, o Series S custa menos do que os outros consoles, ficando na faixa dos R$2.000. Perto de quanto o Xbox One S é comercializado, a diferença não é tão gritante e se estimula com que você compre o videogame de nova geração. Afinal de contas, ele é um hardware novo. Já diante das novas tecnologias que nós mencionamos, nas especificações ele vem com a CPU Zen 2, que na época do lançamento do console era o que se tinha de mais novo na AMD, operando com seus 8 núcleos a 3.8 GHz, e quando o assunto é poder de vídeo, ele tem a arquitetura RDNA 2, que é capaz de reproduzir efeitos como Ray Tracing, contando com 20 unidades computacionais, reunindo seus 4 teraflops que nós mencionamos, com 10 GB de memória RAM. Mas agora é que entramos na grande problematização do console ao olharmos as suas principais características técnicas. O console mais em conta da Microsoft não apenas não tem um leitor de Blu-ray, como também possui um espaço de armazenamento muito pequeno. Na teoria, ele vem com 512 GB usando um SSD que se aproveita da tecnologia Velocity para poder melhorar a comunicação com o console e fazer tudo operar de modo ainda mais veloz, além de permitir algumas regalias que vamos mencionar. O problema
problema disso tudo mesmo é que a teoria não se cumpre na prática, porque na prática o que encontramos nada mais é do que um espaço de armazenamento com 360 GB disponíveis para uso. Como a ideia era tornar o console mais barato, o que podia ser reduzido na sua construção foi, sem medo algum. Só que essas duas reduções combinadas, ou seja, a falta de um leitor de Blu-ray com um menor espaço de armazenamento, entram em conflito, porque ambas representam a dificuldade de armazenar os seus jogos. Então sim, esse é um grande ponto fraco do Xbox Series S. Com games como Call of Duty exigindo em média 100 GB do espaço de armazenamento do seu console, se contabilizarmos uns 3 ou 4 jogos com mais ou menos esse tamanho instalados na plataforma, o SSD dele já vai ficar cheio. E é por isso que eu te aconselho a esperar, porque agora vem o nosso trunfo. O Series S tem inúmeras qualidades, e agora com o que eu vou te dizer, esse defeito vai se transformar em uma delas. A Microsoft lançou recentemente o Xbox Series S Carbon Black, e a responsabilidade desse novo Series S é bem simples: trazer um espaço de armazenamento maior. Como a gente sabe que não existe leitor de discos na plataforma, obviamente se você quiser guardar os seus games para um acesso mais imediato, isso precisa acontecer usando o espaço de armazenamento dela. Afinal de contas, não faz sentido você ficar comprando mídia física por aqui. Por isso, esse novo Xbox Series S é tão interessante, porque o Series S, mais do que qualquer outro console da Microsoft, se beneficia de todo o ecossistema dela. E aqui, esse ecossistema é quase perfeito. Mas por que quase? Calma, a gente vai chegar lá. Apesar de estarmos recebendo títulos para o Xbox One S ainda, a verdade é que quanto mais a geração avança, mais o console de 8ª geração da marca tem dificuldade em performar os jogos que saem para ele. Um caso interessante, por exemplo, é Resident Evil 4 Remake. Anteriormente, tivemos o lançamento do Resident Evil Village para o console, mas ele encarou belas dificuldades para poder manter uma taxa de quadros por segundo estável, quase não sendo possível fazer isso. O caso fica ainda pior quando lembramos que o motor gráfico do jogo foi feito pensando nos 60 FPS, deixando ele fora desse cenário e trazendo uma experiência um tanto inadequada inúmeras vezes. Depois dessa dificuldade no Xbox One S, o console não recebeu uma versão do remake do 4º game. A gente não sabe o motivo ao certo, mas ainda que seja apenas uma desculpa da Capcom para poder lançar apenas o jogo para a nova geração da Microsoft, acaba sendo uma desculpa que não tem margem para falha, entende? E é aí que o ecossistema do Xbox Series S entra em cena. O console proporciona uma experiência melhor em jogos cross-gen, com mais taxa de quadros por segundo, visuais aprimorados e mais resolução. Surge em alguns casos com Ray Tracing, roda jogos de nova geração, tem retrocompatibilidade com todos os Xboxes anteriores e tem recursos únicos como o VRR, o Auto HDR e o Quick Resume. O Quick Resume, inclusive, é uma das regalias que a tecnologia Velocity unida ao SSD da plataforma permite. Você consegue transitar livremente entre diversos jogos sem perder a sua linha de progresso à medida que troca entre eles. Se por algum acaso você colocar o console em standby, o jogo também vai voltar exatamente de onde você estava quando você ligá-lo novamente na maior velocidade que você puder imaginar. Ou seja, em outras palavras, o Xbox Series S faz muitos outros serviços além do que apenas executar jogos, e todos esses serviços são importantes para os jogadores, por isso o ecossistema daqui é tão consistente. No entanto, o console passa por muitas concessões, e por isso você precisa saber se você é o tipo de público que ele quer atingir. Vou exemplificar. Principalmente quando se fala de jogos voltados para a nova geração, ele precisa abdicar de algumas coisas para fazer com que seja possível a execução do game nele. No caso da nova geração, por exemplo, ele tem se mostrado muito competente depois dos diversos exemplos desastrosos de otimização de alguns títulos terem caído no conhecimento popular. Vamos dizer que a pressão da comunidade parece fazer os desenvolvedores consertarem os jogos, e aí as empresas que estão de fora da confusão acabam vendo todo esse cenário e, para não entrarem nessa confusão, já entregam o projeto como tem que ser, otimizado para a plataforma. Lembram do que aconteceu com Cyberpunk, por exemplo? O jogo mal tinha um modo qualidade estável em 30 FPS, e hoje em dia, depois da confusão criada pela comunidade, ele já tem até um modo com 60 quadros por segundo, mesmo no Xbox Series S. Dying Light 2 passou pelo mesmo caso, e hoje em dia eles entregam esses dois modos porque os desenvolvedores resolveram trabalhar em cima do console como se deve, pensando em que tipo de público a plataforma vai atingir, e por isso as concessões existem.
mas elas precisam ver com uma coisa chamada otimização. E isso é o que muito time de desenvolvimento parece não ter interesse em fazer. Então, quando um estúdio sem a necessidade da pressão do público faz o seu dever de casa, a gente consegue ver como é o Xbox Series S se comportando genuinamente. Dead Space Remake é um caso a se citar. O jogo está sendo executado com o FSR2, que é uma técnica que, em especial no Series S, é fundamental porque ela permite, através de algoritmos, pegar a resolução base e transformar numa resolução maior, o que faz com que de 900 pixels o game vá para 1440p no Xbox Series S. Mas para isso, ele abre mão do Ray Tracing na iluminação e dos 60 FPS, sendo esse um caso de concessão, ou seja, os desenvolvedores pegaram algo que está no Xbox Series X e não conseguiram aplicar aqui no Series S, e como não é algo fundamental para a execução do game, eles removeram sem o menor problema. De todas as formas, os 30 FPS são praticamente estáveis por aqui e o jogo se executa bem visualmente graças ao FSR2, por exemplo. Já olhando para os títulos cross-gen para ver como ele é uma evolução do Xbox One S, é fácil olhar, por exemplo, para Atomic Heart. Comparando os dois consoles, o Xbox Series S e o Xbox One S, nota-se que o jogo traz aprimoramentos na complexidade das texturas, foca sua resolução em 1080p, o que já o deixa superior do que é no Xbox One S, já que lá o foco são de 900p, além de dobrar a performance que a gente vê na geração passada, se focando aqui no Series S em 60 quadros por segundo. Ou seja, um claro exemplo de otimização e mostra para o que o console de nova geração de custo-benefício veio. Ele veio para poder ser uma evolução do Xbox One S. E é importante dizer que esses exemplos ainda são amparados pela tecnologia de VRR, que facilita a suavização na taxa de quadros por segundo caso a sua TV seja compatível, permitindo que mesmo que a taxa oscile bastante, ela ainda possa ser apresentada de maneira suave para você, caso o game esteja rodando acima de 40 quadros por segundo. A tecnologia também está presente no Xbox One S, mas ela faz muito mais sentido no Xbox Series S, porque comparativamente o Xbox Series S tem mais jogos rodando acima de 40 quadros por segundo do que o Xbox One S, e abaixo de 40 quadros por segundo, a tecnologia não consegue salvar a estabilidade dos jogos. E o melhor disso tudo, usando o Xbox Series S, você não precisa de um aparato técnico caro para poder ver esses resultados. Como o Series S não almeja grandes resoluções, um monitor em 1080p ou no máximo em 1440p de 144 Hz com suporte ao VRR já é mais do que suficiente para você ter uma boa experiência com o console. Só que, intencionalmente falando, o que brilha de fato, pelo menos até agora, é a retrocompatibilidade por aqui. Digamos que é onde o Series S mais consegue mostrar o seu poder. Jogos que tinham dificuldade no Xbox One S são melhorados aqui, tendo alguns que têm a sorte até mesmo de ter o Auto HDR e o FPS Boost, que são respectivamente o HDR automático para poder melhorar as cores do título, ainda que na forma nativa dele ele não tem acesso à tecnologia, e a aplicação do dobro da performance original. Em outras palavras, se um jogo rodava em 30 FPS, com o FPS Boost ele vai rodar em 60 FPS. Mas isso não é tudo. Curiosamente, mesmo com muitos casos de dúvidas sobre o poder da plataforma, além de trazer 60 FPS em títulos com um histórico bem complicado na programação, como foi o caso do próprio Cyberpunk que nós mencionamos, ele também traz 120 quadros por segundo em outros, como foi o caso de Halo Infinite, por exemplo. Mas vocês se lembram do que falamos sobre o ecossistema por aqui? Eu disse que ele é quase perfeito, certo? Na realidade, esse ecossistema até parece ser perfeito. Ter acesso a jogos antigos, melhorá-los, rodar jogos de nova geração, usar recursos extras como Quick Resume para poder transitar de maneira rápida entre os games sem precisar fechá-los, tudo isso faz o console ter uma experiência premium, mesmo sendo um console mais barato de nova geração. Então o que falta para esse ecossistema ser perfeito? Jogos, se atrelando a Microsoft especificamente, ou seja, a jogos feitos para a Microsoft. São jogos. Apesar de ser um console que consegue executar jogos de nova geração, o cenário fica bem complicado para a Microsoft quando olhamos que raras são as experiências encontradas exclusivamente para os dois Xbox dela. E embora tenhamos experiências de nova geração por aqui, como o próprio caso de Starfield, que entrega um show de otimização no Xbox Series S, deixando a versão aqui bem equiparável ao que é visto no Xbox Series X, isso ainda não é o suficiente. A importância de um exclusivo não deve ser subestimada. Foi por ser exclusivo
exclusivo que Halo 4, com bastante otimização, conseguiu ser executado lá no Xbox 360. Aquele jogo parece estar uma geração à frente da que ele foi lançado de fato. A exclusividade permite total ênfase no único hardware e viabiliza a otimização ser 100% eficaz, por isso, independentemente da plataforma, os casos mais interessantes de gráficos são os de jogos exclusivos. Só que a válvula de escape acaba sendo o próprio ecossistema também. Contraditório, não é mesmo? É como se o problema tivesse uma solução criada por ele mesmo. A Microsoft tem tanta consciência da falta dos jogos exclusivos por aqui que ela trouxe a retrocompatibilidade com 3 gerações atrás, permitindo inclusive diversas vezes aprimoramentos em alguns dos seus jogos, dando mais motivo ainda para você poder rejogá-los, só que agora na nova geração. Além disso, ela deu a possibilidade para a execução de games cross-gen e ainda temos os jogos novos, que são poucos ainda, mas eventualmente serão lançados. Então, de uma forma ou de outra, o que não falta é jogo para poder ser jogado no Xbox Series S. O problema que a gente menciona com relação ao ecossistema dele é justamente com relação aos exclusivos. Por isso, é impossível não almejar um espaço de armazenamento maior para esse console. É claro que até existe o SSD externo, mas ele é tão caro que não vale a pena. Então o que compensa é comprar o Xbox Series S Carbon Black mesmo, que é esse novo Xbox Series S que a Microsoft está lançando pra gente. Só que ele ainda não chegou ao Brasil, o que faz com que eu seja obrigado a pedir para vocês esperarem ele chegar para poder comprar e não ter mais problema com o armazenamento de jogos. Porque acreditem, o armazenamento faz uma diferença danada por aqui. Mas deixa aqui no campo dos comentários o que você acha do Xbox Series S. Você acha que vale a pena comprar o Xbox Series S em 2023? Deixa aqui que eu quero saber o que você pensa sobre. Vamos iniciar uma discussão saudável por aqui nos comentários, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.